minutos e nós vamos conversar com o professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp, Wagner Romão. Bom dia, Wagner. Alô, Wagner, você me escuta? Oi, faltou o áudio. Opa, vamos ver aqui. Agora sim. Maravilha. Tudo bom, Romão? Tudo bem. Então, Wagner, ontem nós tivemos aí o último debate entre os candidatos ao governo de estado de vários locais onde existe segundo turno, e em São Paulo tivemos aí esse confronto que, de certa forma, acabou sendo nacionalizado, até porque são figuras que representam muito bem os dois lados, né? Fernando Haddad representando ali o ex-presidente Lula e o ex-ministro de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas. Como é que você viu esse último encontro antes do domingo, Wagner? Glauco, foi um encontro bastante tenso, né? Eu acho que nesse momento em que a gente tem uma eleição muito polarizada também em São Paulo, né? Algo que não dava a entender que Haddad poderia chegar tão próximo, né, a Tarcísio, e a gente foi vendo na última semana, sobretudo, uma aproximação muito consistente do Tarcísio, do Haddad, abrindo a possibilidade, inclusive, da virada em São Paulo. Então, isso dá a esse debate que ocorreu ontem, a esse último debate, um sentido muito especial. E, para além disso, porque Tarcísio também faltou aos outros debates que estavam programados, né? Então, acho que a retomada de alguns pontos ali que foram importantes ao longo da campanha do Haddad, por exemplo, o questionamento sobre essa não presença de Tarcísio, né, que acabou de chegar em São Paulo, na verdade, só fez a sua filiação eleitoral aqui, o seu cadastro eleitoral em São Paulo nos últimos meses possíveis, né, nas últimas semanas possíveis. Então, acho que esse ponto foi um ponto importante. Claro que a vinculação do Tarcísio ao governo Bolsonaro, né, foi o ministro do Bolsonaro, então isso acaba nacionalizando naturalmente o debate, e Fernando Haddad foi candidato a presidente da República, né? Foi uma pessoa importante no governo Lula, foi um ministro da Educação, e acho que, por último, teve essa questão de Paraisópolis, né? Que está muito mal explicada, e acho que o Tarcísio não conseguiu realmente explicar por que, afinal de contas, o seu segurança, né, que inclusive é uma pessoa ligada à ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, ligada ao governo federal, porque quis que apagasse esse filme, né, esse vídeo que foi feito ali naquela ocasião. Então, acho que foi um debate tenso, mas acho que o Haddad conseguiu mostrar que tem mais preparo, que tem mais conhecimento do Estado de São Paulo, e Tarcísio ficou numa situação difícil em vários momentos do debate, né? Então, acho que agora cabe realmente ao eleitor, à eleitora, definir o seu voto nessas últimas horas, né, que nos aguardam aí para o dia de domingo. Teve essa questão que você menciona, Wagner, da falta de conhecimento em relação a São Paulo mesmo, né? Porque um candidato Exato. a um cargo tão importante como o cargo de governador precisa conhecer minimamente o Estado, e Tarcísio não tem essa familiaridade, tentou mostrar isso, né? Mas quando teve um momento ali que ele ficou mais de 3 minutos citando supostas obras em São Paulo, falando o nome de cidade, mas parecia aquela coisa, né? Você é professor, você bem sabe, aquele aluno que decora muito bem alguns trechos da lição, mas que não entendeu a lição direito, né, Wagner? Ele repete, né? A gente até já sabe o que ele vai falar, né? Ele repete isso desde o primeiro debate, lá ainda no primeiro turno, né? Então ali, veja, são todos projetos que são projetos futuros, né? Não são obras que foram realizadas, né? Então isso deve estar em planejamento. A gente acredita, né, que isso pode ter acontecido ali no contexto do Ministério da Infraestrutura, mas não foram obras realizadas, né? É tudo que está no papel, né? Então acho que essa é a grande fragilidade da candidatura do Tarcísio, né? Porque por mais que ele se coloque aí como um representante do Bolsonaro, e acho que não há dúvida que essa é a força dele, porque o Estado de São Paulo
né, tem uma grande parcela realmente do eleitorado que votou no Bolsonaro no primeiro turno, mas de fato, na escolha entre uma pessoa que tem um conhecimento do Estado, que tem uma trajetória no Estado, que tem uma afinidade no Estado, né, e que um comprometimento com as pessoas que moram em São Paulo, que é o caso do Fernando Haddad, e o caso do Tarcísio, que poderia realmente estar concorrendo em qualquer outro estado do Brasil, inclusive poderia estar concorrendo ao Senado em Goiás, se eu não me engano, que me parece que era a possibilidade primeira dele, né? Então, quer dizer, eu acho que o povo de São Paulo tem que fazer essa opção, né? Entre uma pessoa que realmente tem um comprometimento, uma trajetória com São Paulo, e outra que é um oportunista, né? Uma pessoa que poderia estar em qualquer outro lugar e que acabou sendo ungido aí pelo Bolsonaro como candidato aqui em São Paulo. E mais, né, Glauco? Eu acho que tem um elemento importante que é a questão da conexão do Tarcísio com esse PSDB que, na verdade, está muito ligado à figura do Rodrigo Garcia e ao Dória, né, que é um PSDB que está em decadência no estado de São Paulo, mas onde uma grande parte dessas figuras ainda estão muito presas à máquina do Estado. Então, as pessoas que querem mudança realmente, eu penso que devem optar por Haddad, né? A mudança que São Paulo mostrou que quer fazer com relação ao governo do Estado, que estão insatisfeitos com as últimas gestões, acho que tem aí no Haddad um candidato ideal. E além desse ponto que você destaca bem, Wagner, que é essa ligação do Tarcísio com uma parte do PSDB que, na verdade, acabou implodindo o partido aqui em São Paulo, né? Ele não tem apoio do chamado PSDB histórico, né? Daquelas figuras que são fundadoras da legenda, mas teve um momento que eu também achei bastante revelador, foi que o Tarcísio chegou e falou assim, eu sei fazer projetos. E aí ele começou a citar privatizações, concessões. Na verdade, aquilo ali, de certa forma, mostra, né, a visão que a pessoa tem do papel do Estado na política, na vida, no dia a dia das pessoas. Né? O papel do Estado é simplesmente ele ser reduzido, Wagner. Exato, Glauco, você fala muito bem. Eu acho que esse ponto foi um dos pontos principais do debate, porque é muito difícil, né, como eu disse, se diferenciar nesse momento de muita tensão numa campanha tão parelha. Mas acho que esse ponto, que é o ponto da privatização da Sabesp, e que não é a invenção do Fernando Haddad, né? Isso aconteceu no Rio de Janeiro, isso aconteceu em diversos outros governos desse campo neoliberal autoritário, que é o campo do Tarcísio, que é o campo do Bolsonaro, né? Eles só não privatizaram mais porque não tiveram força política, vamos ser, né, assim, vamos ser honestos aqui, o governo Bolsonaro só não privatizou mais porque não teve força política para isso, né? E acho que o Haddad foi muito bem também quando lembrou da privatização da CPFL, né, aqui no estado de São Paulo e em vários outros estados do Brasil, que aumentou a tarifa de luz, né, de energia elétrica. E a privatização da Sabesp, inevitavelmente, vai levar a um aumento na tarifa de água, de saneamento aqui no estado de São Paulo. Então, acho que esse foi um ponto marcante, e aí mostra realmente duas concepções muito diferentes de Estado, né? Uma que é a de privatizar, de chamar uma iniciativa privada que raramente vem, e quando vem, né, ela quer ter lucro, ela quer ter garantias de que vai ter o seu capital investido retornado, né? Então, quer dizer, uma outra visão da relação entre o Estado e o mercado. E o Fernando Haddad mostrando que as empresas públicas, como é o caso da Sabesp, elas têm uma missão que é tornar o direito ao acesso à água, o direito ao acesso ao saneamento, algo concreto, né? Quer dizer, esse é o papel do Estado, é o papel de preservar direitos às pessoas e não transformar tudo em mercadoria, como é o caso do que pode acontecer se Tarcísio for eleito no caso da água, né? E acho que ele lembrou bem, o que a gente tem analisado no campo de políticas públicas é que as experiências de privatização da água em diversos países do mundo, tanto na América Latina, como na Europa e mesmo nos Estados Unidos, é de reversão das privatizações, porque está se considerando que não se consegue prestar um bom serviço que não seja ligado ao Estado, né? Então, é claro,
O Estado também é preciso aperfeiçoar a Sabesp, é preciso sempre batalhar por aperfeiçoamento das empresas públicas. Mas privatização tem se mostrado, não só historicamente, como em diversos casos pelo mundo, que não é a solução. Infelizmente, é isso que está na cabeça do Tarcísio, né? Agora, falando do embate nacional, Wagner, nós tivemos ontem a divulgação da pesquisa Datafolha mostrando o ex-presidente Lula com 49% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tem 44%. O cenário que vem se mantendo estável desde ali do início dessa campanha no segundo turno. Como é que você vê os resultados desse levantamento a essa altura, né? A gente aí há 2 dias da eleição, Wagner? É isso, Glauco. Tem uma constância muito grande, né? Eu acho que tem algumas coisas muito claras, né? O Nordeste está muito forte com Lula. Nos outros estados da federação, a grande maioria deles dá uma diferença muito pequena, seja pró Bolsonaro, né? Então, esse empuxo do Nordeste, do norte de Minas, né, para cima, em algumas cidades também importantes do Sudeste, né? A gente tem regiões do Sudeste e do Sul que voltaram a votar no Lula e no PT, né? Então isso dá uma margem muito positiva para o Lula. Outra coisa é a questão das pessoas mais pobres, né? Quem é mais pobre tem uma lembrança muito positiva do governo Lula, que está cravando 13 novamente. Aqueles mais ricos não, né? Quer dizer, fazem uma opção direta por Bolsonaro. A questão das mulheres é muito importante, né? O Lula sempre teve aqui em São Paulo também, com o Haddad, né? As mulheres votam no Lula e no Haddad, aqui no caso de São Paulo. E os homens, houve uma aproximação importante também, né? Quer dizer, agora nós temos uma situação de empate técnico entre os homens que optam por Haddad, ou por Lula ou por Bolsonaro, né? E acho que tem uma questão também muito marcada relacionada aos evangélicos e aos católicos ainda, né? Então, nós temos aí os católicos votando fortemente em Lula e os evangélicos que continuam votando em Bolsonaro. Eu acho que o que me marcou muito nessa última pesquisa foi um distanciamento. Na verdade, no caso da Tebet, houve abriu a boca do jacaré, né, como se diz nas pesquisas, né? A gente tem aí mais gente que votou em Tebet e que vai votar em Lula. Então teve uma ampliação da vantagem de Lula com relação a esse eleitor ou eleitora da Tebet. E no caso do Ciro houve um cruzamento, né? Então a gente tinha na última pesquisa mais eleitores do Ciro que votavam em Bolsonaro. E agora isso se inverteu. Então, Lula está ganhando votos em quem votou em Tebet, em quem votou em Ciro, provavelmente em quem votou nas outras candidaturas aí também, né? Então, acho que esse é um marco muito importante e que mostra que, de acordo com as pesquisas, claro que tem que se concretizar no domingo, mas de acordo com as pesquisas, o Lula tende a ganhar essas eleições no próximo domingo e fazer aí mais um mandato de 4 anos pelo Brasil. Wagner, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Glauco, muito obrigado também. Bom final de semana. Desejo um excelente voto para todas as pessoas que que vão votar no domingo. Acho que as pessoas também, queria fazer um chamado, as pessoas que já têm a sua candidatura, né, que é uma candidatura de esperança, de mudança, que possam pedir voto. Ainda tem pessoas indecisas. Mas eu acho que é muito importante. Realmente nós estamos vivendo um momento crucial no nosso país, é um momento de uma esquina histórica, e acho que é muito importante o engajamento de todas as pessoas, né? Eu vou no 13 e acho que é a melhor candidatura para o futuro do Brasil. Obrigado, Wagner. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp, Wagner Romão. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.